Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é a minha empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar um pouquinho sobre essa decisão de juros aqui no Brasil, nos Estados Unidos, e claro, vou passar para vocês aqui um setor, uma ação que é bastante interessante nesses momentos de juros mais elevados. Já deixo claro o convite aí para quem não é inscrito se inscrever no canal e também para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Hoje nós tivemos então a chamada super quarta, né, onde é decidido juros no Brasil e nos Estados Unidos no mesmo dia, e não tivemos nenhuma surpresa, o que acaba sendo também bastante positivo, né? Principalmente lá nos Estados Unidos, onde o receio era de que o Fed sinalizasse, quem sabe, altas acima do esperado, porque como vai ter altas a gente já sabia, né? Eles elevaram o juro em meio ponto percentual, exatamente o esperado, deixando aí a taxa de juros americana numa banda aí que vai de 0,75% a 1%, e esse foi o maior aumento nos últimos 22 anos e mostra, né, a vontade do Fed em conter a inflação aí, que é a maior em pelo menos 40 anos. Aqui no Brasil também, né, pessoal, nós tivemos o juro elevado, sendo que, eu esqueci de comentar, lá nos Estados Unidos, né, a expectativa é que na próxima reunião nós tenhamos mais um aumento de meio ponto percentual. Aqui no Brasil, como esperado também, né, foi elevada a taxa de juros aí para 12,75%, né? E aqui também a gente fica na expectativa de quanto, né, será a elevação aí na próxima reunião. A gente entende aqui que seria pelo menos meio ponto percentual, né? Lembrando que a inflação aqui ela está bem puxada também, né? Então a gente deve ter pelo menos mais uma elevação aí de meio ponto percentual e quem sabe até mais nas próximas reuniões, né? Ainda recém saiu a informação, né? A gente vai ter a ata do Fed, vai ter a ata do Copom aí na próxima semana, mas ao que tudo indica, tudo ok até agora, né? Dentro do esperado, tá? Como eu comentei, eu pedi aqui para o pessoal da análise para separar algumas ações, setores, e hoje vamos aproveitar para falar um pouco do setor, talvez aquele que mais se beneficia com a alta da taxa de juros, que é o setor de seguros. E vamos aproveitar também para falar sobre uma ação aí que muita gente tem perguntado, que é a Porto Seguro, tá? O setor de seguros, né, pessoal, é bacana a gente contextualizar, é bem interessante em termos de rentabilidade. Normalmente as empresas têm estruturas mais enxutas, então a gente pode ver empresas com altos ROIs, altas margens, tanto que o Warren Buffett, né, fez boa parte da fortuna dele posicionado no setor de seguros. Ele tem uma frase que é bem interessante, né, que não há risco ruim mais seguro mal taxado. O que ele quer dizer com isso, né, pessoal? Que não existe, né, o poder de barganha por parte de quem está comprando o seguro, né? Por exemplo, uma Ferrari vai ter sempre um seguro caro, né? Não vai ter um seguro barato da Ferrari. Essa é uma vantagem desse setor. E outra grande vantagem é que, primeiro, as seguradoras recebem o valor e depois ocorre o pagamento, né? Então, elas podem pegar o valor do prêmio, né, que é relativo à venda do seguro, colocam esse dinheiro no mercado financeiro, basicamente aqui no Brasil, em títulos atrelados à Selic, por exemplo, e elas têm um ganho financeiro também com esse valor que está aplicado em renda fixa. O que nós temos aqui, pessoal? Temos um setor aí que tem uma penetração baixa, mesmo alto, né, que é mais conhecido entre todo mundo, tem uma penetração de 30%, saúde 25%, a gente vê previdência aqui 6%. Esses números são ainda de 2019, mas mostram, né, que mesmo com o crescimento forte que nós tivemos em pelo menos 20 anos, a penetração é muito baixa, né? Hoje deve estar em torno de 5,5%, 6%, quem sabe. Tem países aí como a África do Sul 13,5%, a Espanha 5,3%, o Chile 4,7%, que é o mesmo do Brasil, Reino Unido 10,6%, então a gente tem uma perspectiva bastante positiva. E claro, né, a gente vê, por exemplo, essa parte de previdência, com a situação aí da previdência pública, cada vez mais as pessoas buscam fazer também a sua previdência privada, inclusive quem é funcionário público, tá? O que aconteceu nos últimos anos, né, pessoal, com a baixa da taxa Selic, as empresas aí tiveram um ganho financeiro menor, né? Aqui, por exemplo, nós temos os resultados de BB Seguridade. Só aqui, tá, pessoal, o lucro da BB Seguridade em 2019 foi 1 bi 100. Só de resultado financeiro ela teve 461 milhões de resultado financeiro positivo, né? Então, boa parte disso aqui em função da queda de juros veio caindo, né? 2020 caiu para 123 milhões,
né? E cada vez mais, né, à medida que o juro foi caindo de 2016 para cá, esse ganho financeiro aqui ele foi menor. Claro que o que importa mais é a atividade da empresa, mas se a gente puder ter, aqui falando das empresas, né, uma taxa de juros que não atrapalhe as vendas, né, que basicamente ocorre isso hoje, até porque em termos operacionais, em termos de venda, o setor está muito bem, a empresa pode ganhar nas duas pontas, né? E nesses momentos mais complicados do mercado, a gente pode ter uma empresa seguradora funcionando, vamos dizer assim, como um hedge, né? Principalmente quando a inflação está mais alta e quando o juro está mais alto também, tá? Então, isso aqui foi um dos fatores que afetou, claro, o segmento de seguros, né? E tiveram outros fatores relacionados aí a Porto Seguro que a gente já vai comentar. Então, a Porto Seguro, eu acredito que a maior parte de vocês conheça, não é? Uma empresa bem antiga, ela foi fundada lá em 1945 e hoje é a terceira maior companhia seguradora do país, né? Eles têm em torno de 28% de participação no auto, patrimonial em torno aí de 9%, vida em torno de 2,5% e saúde odonto 3,4%. Apesar do alto, né, hoje representar ainda em torno de 50% das receitas, eles já vêm, né, diversificando há algum tempo com outras frentes de receita também. A gente não pode esquecer, né, pessoal, que o segmento de seguro alto é o mais complexo de todos para atuar, porque tem muita falcatrua, né? Então é muito complicado atuar nesse segmento. Então a Porto Seguro vem sim nos últimos anos diversificando, né? E hoje metade da receita é alta, já foi bem maior do que isso. Então tem outros segmentos aqui, saúde, odonto, vida, cartão de crédito, consórcio, locação, né? Quando a gente precisa lá do fiador, serviços aqui 3%. Então eles têm crescido também bastante em outras frentes, o que acaba sendo bem interessante também. Lembrando que outra questão interessante aqui da Porto Seguro, quando a gente vê a participação acionária, né, tem a Psilpar aqui, onde o Grupo Itaú tem 42,9% dessas ações, né? Então quem tem Itaú também tem aí um pedaço na Porto Seguro, tá? Aqui tem essa característica, né, do setor de seguros ser bom também em pagamento de dividendos. Inclusive, quando a gente olha o payout aqui, que é o quanto de lucro que a empresa tem em relação ao que ela distribui, sempre é elevado aqui, né? Se a gente pegar, então, nos últimos anos, 41%, 53%, 40%, 36%, então permite que a empresa continue crescendo e também que ela pague aí gordos dividendos, né? Lembrando que nós temos uma carteira focada em dividendos na Capitalizo, que inclusive tem empresas do setor de seguros, tá? Claro, a carteira rende muito bem, né, pessoal? Como ela está perto de outras duas carteiras que tem uma característica um pouco diferente, fica parecendo que ela rendeu pouco, mas ela rendeu mais do que o dobro aí do que o Ibovespa, né? Hoje, com certeza, é uma das melhores carteiras de dividendos do mercado, assim como as outras carteiras, né? A carteira Thiago Prux, que é um portfólio global, e nós temos também a carteira aqui Micro Small Cap. Essas carteiras são por análise fundamentalista para longo prazo, né? Então o investidor ele precisa 10 minutos por mês ali para conseguir acompanhar essas carteiras e vocês podem comparar aí, hoje com certeza são os melhores resultados do mercado, as carteiras aqui da Capitalizo. E claro, quem já tem a sua carteira pode encaminhar os investimentos, né, que o pessoal aqui da análise faz uma avaliação dos investimentos. E vou deixar também para vocês aqui o cupom, o rentabilidade, né, que dá até 20% de desconto, né, na assinatura do Carteiras e também do Full Trader, que tem as nossas recomendações aí de médio e de curto prazos. No caso da Porto Seguro, né, pessoal, não foi só a questão dos juros, né, que atrapalhou os resultados, eles até sentiram menos do que outras empresas, mas a sinistralidade, principalmente após a questão do Covid, porque quando a gente estava naquele período de lockdown, a gente não pode esquecer que pouca gente estava andando de carro, então a sinistralidade caiu e depois ela voltou a subir, tá? Inclusive os resultados que vão ser divulgados na sexta, agora dia 6, vão ser impactados aí um pouco pela sinistralidade. Ainda assim, a gente olha como a empresa tem uma boa gestão, né? A sinistralidade aqui da Porto Seguro, 52% no ano passado, o segundo maior grupo 70%, depois 60%, 62%, 68%. Então, quando a gente compara com outras empresas do setor de seguros, principalmente da parte alto, né, a sinistralidade aqui da Porto Seguro acaba sendo mais baixa, tá? Claro que essas questões aqui todas impactaram, né, a taxa de juros, a sinistralidade nos resultados do ano passado. Ainda assim, a empresa conseguiu divulgar bons resultados. Quando a gente pega o lucro não recorrente, ele foi até maior, porque tiveram outras questões tributárias que impactaram de maneira positiva os resultados,
mas esse aqui é o recorrente, né? Com as atividades da empresa, a receita operacional caiu 26,5%, né? E nós tivemos o lucro líquido recorrente caindo 28,6%. Né? Então, mesmo com a queda grande da receita, às vezes acontece o lucro cair ainda mais, o que não foi o caso aqui da Porto Seguro. Né? E ela teve aqui em 2020 um ROI na casa de 20%. Tá? Então, a Porto Seguro hoje ela opera abaixo do que ela poderia estar operando. O lucro dela deveria ser maior, né? E o ROI tranquilo aí para a Porto Seguro operar numa casa de 18% a 22%. Né? Então ela deve melhorar em termos de resultados aí nos próximos trimestres. Tá? Quando a gente olha aqui, né, pessoal, em termos de cotação da ação, a gente percebe que a cotação está lateralizada aqui desde 2018, andou pouco, né? Nesse ano aí também não andou, está com uma baixa aí de 0,28%, mas também não caiu aqui da casa dos R$18. Né? Então mesmo quando a gente olha com uma visão aqui mais de médio prazo, de acordo com as nossas estratégias, seria uma boa opção também ficar de olho para quem olha para o curto prazo, para médio prazo também na Porto Seguro, e para longo prazo nem se fala, né? Uma ação de excelente qualidade de um setor aí bastante interessante. Né? Lembrando que além dessas carteiras de longo prazo, né, nós temos estratégias de médio e curto prazo, como por exemplo a do rastreador, que é o nosso carro-chefe aqui da assinatura Full Trader. Aqui são operações aí de 3 a 6 meses, né? Diferente das carteiras de longo prazo, para quem gosta de operar um pouco mais no curto e no médio prazo, mesmo sendo, claro, uma carteira que não é de muito giro, essa aqui do rastreador. Né? Então, quem quiser, tá, pessoal, não esqueça de aproveitar a nossa promoção. O cupom é Rentabilidade, as informações estão todas aqui na descrição do vídeo, os contatos. Entre em contato por e-mail, no WhatsApp, no Telegram, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos, tá certo? Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!